Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos tentar entender aí a composição vegetativa do Brasil. Vamos tentar entender quais as formações vegetais presentes no nosso país. E nós vamos começar esse nosso papo pela região norte do nosso país, onde a gente vai poder observar um conjunto vegetativo que nós denominamos de floresta equatorial úmida. Essa floresta equatorial úmida também é chamada de floresta amazônica. E lembrando para você que a floresta amazônica não é uma vegetação presente somente no Brasil. 67% dela está em território nacional, porém, nós vamos observar que ela ultrapassa o território brasileiro para mais 8 países da região sul-americana. Bom, então eu preciso entender quais são as características desse conjunto vegetativo. Verifiquemos aqui o seguinte, pessoal. Quando nós falamos lá da floresta equatorial úmida, que nós denominamos lá de floresta amazônica, primeiro, nós estamos falando de um conjunto vegetativo que é uma vegetação densa. Ela é uma vegetação latifoliada de árvores altas. Nós vamos perceber uma grande biodiversidade e a presença lá de uma mata de degraus. Então vamos ver se a gente consegue entender cada um desses pontos aqui. A nossa floresta equatorial úmida, primeiro, é uma floresta densa. O que significa dizer que eu tenho uma árvore ao lado da outra, uma vegetação ao lado da outra, tornando a floresta amazônica uma floresta de difícil penetração por parte do ser humano, por parte do meio antrópico. É uma vegetação, portanto, que enfrenta, que coloca uma série de desafios à ocupação humana dessa parte do território. E não por acaso, a Amazônia brasileira é uma área anecúmena. Anecúmena em geografia é a área pouco ou não ocupada. A densidade demográfica média da Amazônia brasileira, que corresponde a 51% do território nacional, é de apenas 5,2 habitantes por quilômetro quadrado. Para você ter um parâmetro aí de comparação, Copacabana tem uma média de 600 habitantes por quilômetro quadrado, um dos bairros aí mais populosos do Rio de Janeiro. É claro que no Rio de Janeiro isso é possível graças à verticalização, à construção de prédios, o que permite uma concentração de população maior por metro quadrado. Mas isso também dá para a gente um parâmetro. Observe lá, se eu tenho em Copacabana 600 habitantes por quilômetro quadrado e se na Amazônia brasileira eu tenho 5,2 habitantes por quilômetro quadrado, significa dizer que eu tenho a Amazônia como uma área anecúmena. Um dos fatores é que nós temos lá uma vegetação densa. É uma vegetação latifoliada, o que significa dizer que ela tem a presença de folhas largas. A função dessas folhas largas é permitir a transpiração do conjunto vegetativo. Aliás, na Amazônia brasileira, nós sabemos que a temperatura é uma temperatura, via de regra, muito elevada, dada a proximidade da linha do Equador, onde os raios batem perpendicularmente a essa linha do Equador. Então, considerado isoladamente, a Amazônia brasileira é um conjunto vegetativo de baixa latitude, lembrando que latitude é a medida em graus a partir da linha do Equador e, portanto, tendo um nível de insolação muito grande, ela tem uma temperatura muito elevada e isso provoca um processo intenso de evapotranspiração. Você tem lá as fontes de água,
elas sofrem a ação da radiação solar e evaporam. Você tem a vegetação que transpira, então você tem um processo chamado evapotranspiração. Essa evapotranspiração aumenta a chamada umidade relativa do ar, que é a quantidade de água presente na atmosfera. Essa água, quando se acumula, ela se condensa na forma de precipitação, forma nuvem, precipita, chuva, e aí você tem abastecimento das fontes de água. A vegetação, então, ela precisa colocar o excedente dessa água para fora. Na Amazônia, chega a chover aí 6.000 milímetros ao ano. Resultado, a vegetação passa a ser late, que significa grande, foliada, folha grande. Árvores altas. Não há competição na floresta amazônica por água presente no solo, porque a água, como dissemos, é extremamente abundante. E, por um outro lado, a vegetação se retroalimenta. Todos os dias eu tenho a queda de flores, frutos, sementes, árvores mortas, fezes, e esse material se decompõe sobre o solo com a ação de micro-organismos. Essa decomposição forma o humus, camada fértil do solo, formada por material orgânico em decomposição. Resultado: se não há competição nem por um lado de nutrientes, nem pelo outro lado de água, eu tenho então árvores que podem se desenvolver com uma altura significativa. Tanto que a copa dessas árvores se fecha em cima, tornando a Amazônia um tapete verde. Por um outro lado, eu tenho uma grande biodiversidade. A palavra bio significa vida, diversidade várias. Eu tenho inúmeras espécies, animais e vegetais nessa região. Observe você que essa biodiversidade ela é tão impressionante que a ciência considera que só tenha descoberto apenas 20% do total de biodiversidade do bioma amazônico brasileiro. Por um outro lado, a gente vai perceber que a vegetação se organiza dentro daquilo que nós chamamos de mata de degraus. Então nós precisamos apagar aqui para vermos como é que funciona essa mata de degraus. Bacana? Então vem para cá. Vamos apagar aqui e vamos conseguir visualizar a mata de degraus. Então, pessoal, nós temos algo que nós chamamos de mata de degraus. Isso porque, a partir dos rios amazônicos, a vegetação vai ganhando um estrato arbóreo cada vez mais alto. Então, imaginemos aqui a hipótese, Nós temos a presença aqui de um rio e nós vamos observar uma vegetação na beirada desse rio que nós vamos chamar de igapó. O igapó é a área da vegetação amazônica permanentemente alagada. Então, aqui nós temos um detalhe: o igapó ele está permanentemente alagado. Bom, saindo então da beirada imediata do rio, eu tenho um outro conjunto vegetativo cuja altura da vegetação aumenta, que nós chamamos de várzea. A várzea é uma parte da vegetação que está alagada parte do ano. Então, aqui, alagada parte do ano. Normalmente, no período em que eu tenho um índice pluviométrico, uma quantidade de chuva maior. E, finalmente, nós temos um estrato arbóreo ainda mais alto, que nós chamamos de terra firme, que é a parte da vegetação da Amazônia que não é alagada em nenhuma parte do ano. Então, essa aqui é uma parte não alagada. Como ela forma um substrato vegetativo, onde a altura da vegetação ela vai se alterando à medida que eu me afasto do rio,
eu tenho, então, aquilo que se comumente passou-se a tratar no Brasil de mata de degraus. Igapó, permanentemente alagada, várzea, alagada parte do ano, terra firme, vegetação não alagada em nenhum período do ano. Portanto, nós temos aqui a caracterização, né, de uma das mais importantes conjuntos vegetativos brasileiros. Bacana? Vamos apagar aqui então e vamos para o nosso material para a gente fazer uma revisão a respeito desse tópico, ok? Então, apagando aqui para a gente conseguir visualizar lá como é que se dá esse conjunto vegetativo. Então, pessoal, o que nós temos, né? Nós temos aqui os domínios morfoclimáticos do Brasil, lembrando que a palavra morfo significa relevo, forma, né? Morfoclimático, que pega relevo e clima. Então, nós temos alguns domínios aqui que nós vamos trabalhar ao longo da nossa aula e nós queremos trabalhar o primeiro deles, que é lá a floresta amazônica. Primeiro, é uma floresta equatorial, também chamado de Ileia equatorial, ocupa 40% do território brasileiro. A floresta amazônica como um todo, né, chega a ocupar uma extensão maior de 51%, pegando aí a região norte, o norte do estado do Mato Grosso e o oeste do Maranhão. Está dentro de um clima que é quente e úmido, que é o clima amazônico. É uma vegetação latifoliada, folhas largas, uma vegetação heterogênea, portanto, né, com grande biodiversidade, uma vegetação densa, ela é perennifólia. A palavra perennifólia significa dizer que as folhas não caem em determinada época do ano. A vegetação está constantemente verde e, obviamente, sem cair. E ela é parcialmente hidrófila, ou seja, parte da vegetação tem as suas raízes inundadas pela água. É o caso da mata de Igapó e parte do ano a mata de várzea. Dividida em 3 estratos, né? Igapó, permanentemente alagada, várzea, alagada parte do ano, terra firme, não alagada. E sendo assim, nós temos a imagem, né? Nós temos aqui o nível das águas altas na enchente, a mata de Igapó, que é aquela mata, né, permanentemente alagada, a mata de várzea, alagada parte do ano, e a terra firme, não alagada, portanto, compondo um conjunto vegetativo que nós denominamos de degraus. É uma vegetação tão densa, e isso fica claro nessa imagem, né? Nós temos uma imagem aqui a respeito da floresta amazônica que mostra árvores altas, uma vegetação densa, com grande biodiversidade, uma vegetação, portanto, heterogênea, parcialmente hidrófila, né, com as raízes, né, inundadas, e é uma vegetação de difícil penetração por parte do ser humano. Bacana? Bom, pessoal, nós temos um outro conjunto vegetativo aqui, que é a floresta tropical. Então, vamos lá, vamos entendê-la. Quando nós falamos na floresta tropical, é importante você lembrar, né, a sua área de incidência. Ela está lá, né, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então, o que nós vamos encontrar nessa região? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso da PM Alagoas 2018. Edital publicado, edital na praça, são 500 vagas disponíveis para o cargo de soldado combatente. E, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos oferecendo um curso completaço, ponto a ponto do edital, podem ter certeza disso, claro, não precisa nem dizer, mas eu gosto de reafirmar, super atualizado.
Gente, a melhor proposta pedagógica, o melhor custo-benefício com o professor que você acabou de assistir essa videoaula, com o nosso professor que você acabou de assistir a videoaula, o melhor custo-benefício por apenas 10 parcelas de R$ 35. Você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana, meus amigos? Convido vocês a conhecer o nosso curso, você não vai se arrepender. Professor, eu quero ficar sabendo de informações do concurso, né? Nós aqui da Lá Concursos, inclusive nós estamos preparando uma bateria de aulões ao vivo, né? O nosso canal no YouTube é um canal muito poderoso, um canal aí que nós temos bastante inscritos e claro que a gente vai atender de uma forma bastante atenciosa o concurso da PM. Então, convido vocês a enviarem um e-mail para 659-971-9373, que nós vamos fazer uma lista de transmissão exclusiva para a PM de Alagoas. Basta enviar um WhatsApp, né, com a PM Alagoas, né, PM LA, que nós vamos estar encaminhando informações, dicas, exercícios, avisos, né? Vamos colocar toda a nossa equipe de marketing da LAC Concursos aí à disposição de você que vai estar estudando da PM Alagoas. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC.